Deixe-me falar diretamente com você, homem que está aqui buscando clareza no meio da confusão emocional que os relacionamentos modernos podem trazer. Já percebeu como muitos de nós ficamos presos em ilusões, insistindo em situações que só nos drenam energia? O estoicismo nos ensina que a dor não vem dos fatos em si, mas das interpretações que escolhemos dar a eles. E quando se trata de mulheres, a verdade é simples, e se ela não está interessada, seu comportamento mostrará isso de forma implacável. O problema é que a maioria dos homens não quer enxergar os sinais. Preferem se apegar à esperança, como náufragos agarrados a uma tábua em alto mar, em vez de aceitar a realidade e libertar-se. O que você precisa entender é que a vida não recompensa aqueles que mendigam atenção, mas sim aqueles que sabem se posicionar com firmeza. Enquanto você gasta tempo correndo atrás de alguém que não te vê como prioridade, está desperdiçando a chance de construir algo verdadeiro com quem realmente deseja estar ao seu lado. E é exatamente nesse ponto que a filosofia estoica se torna uma arma poderosa e vai aprender a diferenciar o que está sob o seu controle e o que nunca esteve. O interesse dela não está nas suas mãos, mas a decisão de como reagir diante disso, sim. Se uma mulher gosta de você, não será preciso decifrar enigmas ou jogar adivinhações intermináveis. O interesse verdadeiro é claro, evidente, quase impossível de ser escondido. Mas quando não existe, os sinais aparecem de maneira igualmente nítida e ignorá-los é uma escolha perigosa. Muitos homens, cegos pelo desejo, insistem em justificar atrasos, desculpas vazias, desatenção e frieza, como se cada um desses comportamentos fosse apenas um detalhe passageiro. Mas o estoicismo nos mostra que o auto-engano é a pior prisão que um homem pode se impor. Eu sei que pode ser doloroso aceitar isso. O ego se ressente, o coração resiste, e a mente inventa desculpas para manter viva uma chama que nunca existiu de verdade. Mas aqui está a reflexão que quero que você guarde, e não é sinal de fraqueza se afastar de quem não te valoriza, pelo contrário, é prova de autodomínio. O sábio não gasta energia tentando forçar o que não depende dele. Ele a direciona para o que pode transformar, e a primeira transformação começa em si mesmo. Neste vídeo, vamos mergulhar em 7 comportamentos claros, inegáveis, que revelam quando uma mulher simplesmente não está interessada em você. E à medida que você reconhecer cada um deles, não apenas compreenderá melhor as dinâmicas femininas, mas também fortalecerá sua própria postura como homem. A partir de agora, a ilusão dará espaço à lucidez, e a dúvida será substituída pela certeza. O estoicismo nos convida a enxergar a realidade sem máscaras, e é exatamente isso que você vai aprender hoje. Quando uma mulher deixa de valorizar o seu tempo, não é apenas uma questão de atrasos ou desculpas esfarrapadas. É um reflexo direto da posição que você ocupa na vida dela. O estoicismo nos ensina que aquilo que o homem valoriza revela muito mais sobre ele do que sobre os outros. E se você aceita ser tratado como alguém descartável, está ensinando ao mundo que seu tempo não tem importância. Não se engane, a mulher que está realmente interessada fará questão de estar presente, porque para ela, a oportunidade de estar ao seu lado tem valor. O erro que a maioria comete é justificar constantemente as atitudes dela. Pensam, ela deve estar ocupada, cansada ou apenas distraída. Mas, no fundo, sabem que isso não é verdade. Marco Aurélio dizia que não devemos perder tempo discutindo sobre como um homem deve ser, mas sim ser esse homem. Então, reflita em que tipo de homem você está sendo ao aceitar constantemente o desrespeito ao seu tempo? Um homem de alto valor jamais implora por migalhas de atenção. Imagine um cenário simples, vocês marcam um encontro e, pouco antes da hora marcada, ela desmarca com uma desculpa qualquer. Você, esperando que a atitude dela mude, aceita de forma passiva, como se fosse normal. Mas a verdade é que, ao não impor limites, você apenas reforça a ideia de que está sempre disponível. A filosofia estoica é clara e aquilo que toleramos se torna parte da nossa vida. Portanto, se você tolera o desrespeito passa a ser regra. O tempo é o bem mais precioso que temos, porque é finito. Nenhuma quantia de dinheiro ou esforço pode recuperá-lo. Então, quando alguém o trata como algo barato, cabe a você decidir se vai continuar permitindo. Um estoico não se apega ao que não pode controlar, mas também não desperdiça o que tem de mais valioso.
Sua vida é curta demais para ser gasta em espera inútil. Se ela não respeita o seu tempo, não é falta de agenda, é falta de interesse. E aceitar isso não é amargura, é clareza. O primeiro sinal que diferencia o homem comum do homem sábio é a capacidade de enxergar quando está sendo desvalorizado e, em vez de implorar por atenção, escolher afastar-se em silêncio. Isso é disciplina, isso é força, isso é viver conforme a natureza das coisas. A mulher que se interessa por você demonstra isso com foco, presença e energia. Ela olha nos seus olhos, participa da conversa, se entrega ao momento. Já aquela que não se importa, estará sempre distraída, muitas vezes escondida atrás de uma tela brilhante. O celular, nesse contexto, não é apenas um aparelho, mas um símbolo da prova de que a sua companhia não é prioridade. Os estoicos acreditavam que a atenção é um recurso limitado, e que devemos direcioná-la apenas ao que realmente importa. Se a atenção dela está constantemente em outros lugares, o recado é claro. A ausência de presença é a confissão silenciosa de que você não desperta nela o desejo de conexão. Não se engane, não é timidez, não é distração, é desinteresse. A maioria dos homens, ao se deparar com isso, prefere calar. Aceitam em silêncio, na esperança de que, se forem pacientes, a situação mudará. Mas a paciência, nesse caso, não é virtude, é auto-engano. Sêneca nos alerta que desperdiçamos a vida não porque ela seja curta, mas porque a gastamos mal. Permanecer ao lado de alguém que prefere interagir com uma tela. Olhar para você é gastar mal a vida. Imagine um encontro em que ela passa mais tempo rindo das mensagens que recebe no celular do que compartilhando risadas com você. Isso não é acaso, é escolha. E a escolha dela está dizendo: você não é prioridade. O homem sábio não compete com distrações, ele apenas reconhece que ali não existe reciprocidade e se retira. O segundo sinal, portanto, é este: se você precisa disputar a atenção dela com qualquer coisa, já perdeu. O interesse genuíno não divide foco. Uma mulher que te valoriza vai querer que você se sinta ouvido e visto. Uma mulher que não te valoriza vai te deixar implorando por migalhas de atenção. Cabe a você decidir se aceita essa posição ou se levanta para preservar sua dignidade. Nenhum relacionamento cresce quando só um dos lados carrega o peso da dedicação. Quando ela nunca se esforça, quando tudo depende apenas da sua iniciativa, é sinal de que o interesse dela é raso, se é que existe. O estoicismo ensina que devemos avaliar não as palavras, mas as ações. E as ações dela estão mostrando que você não é prioridade. Todos nós temos uma vida corrida, mas sempre encontramos tempo para o que realmente nos importa. É uma questão de escolha, não de falta de horas no dia. A mulher que realmente gosta de você vai ajustar compromissos, mandar uma mensagem no intervalo, encontrar brechas na agenda só para te ver. A que não está interessada, por outro lado, se esconde atrás da desculpa eterna de estou ocupada. E aqui está o ponto: ela não está ocupada demais para sair com os amigos, passar horas nas redes sociais ou assistir a várias temporadas de uma série. Está apenas ocupada demais para você. Essa é a verdade nua e crua. O sábio não luta contra ela, apenas a aceita. O erro é continuar insistindo, como se a persistência fosse capaz de criar desejo onde não há. Quantos homens ficam meses esperando que a mulher tenha mais tempo? Quantos justificam para si mesmos que é apenas uma fase? Isso é ilusório. A vida não se transforma por esperar indefinidamente. Se ela não investe energia em você agora, não será amanhã que mudará. O que não nasce com prioridade não se transforma em prioridade. Portanto, o terceiro sinal é este: a ausência de esforço. E diante desse fato, a atitude estoica não é reclamar, nem cobrar, mas simplesmente reconhecer: e isso não depende de mim. E, com serenidade, se afastar. O homem sábio não implora para ser incluído na vida de alguém. Ele entende que a sua energia deve ser investida onde existe reciprocidade. Uma conversa viva é sinal de interesse. Quando ela pergunta, sorri, se envolve, é porque deseja conexão. Mas quando cada resposta é curta, fria, quando parece que você carrega o peso da interação sozinho, aí está a prova do desinteresse. Conversas arrastadas são como uma janela que revela o vazio emocional por trás da aparência educada.
O estoicismo valoriza a clareza. Sêneca dizia que não devemos perder tempo com discussões vazias. E é exatamente isso que acontece quando você insiste em manter vivo um diálogo com alguém que já decidiu não se conectar com você. O silêncio dela não é timidez, é indiferença. E quanto mais você se esforça para puxar assunto, mais claro fica que o interesse dela não existe. Muitos homens, ao perceber isso, acreditam que podem melhorar. Acham que precisam ser mais engraçados, mais interessantes, mais criativos. Mas o interesse não nasce da performance, ele nasce da atração genuína. Não é a qualidade da sua piada que está em jogo, é a falta de desejo dela em se aproximar. E isso não se corrige com frases inteligentes. Imagine enviar mensagens que só recebem respostas secas. Ou marcar encontros em que o silêncio pesa mais que qualquer palavra. Esse é um fardo que nenhum homem deveria carregar. A vida já exige demais para que você desperdice energia tentando animar alguém que não quer estar ali. O sábio reconhece isso e se afasta antes que a própria autoestima seja corroída. O quarto sinal, portanto, é a ausência de diálogo verdadeiro. Conversas sem vida não são problemas a serem resolvidos, mas avisos a serem ouvidos. Quando a chama da interação não existe, a postura correta não é soprar mais forte, mas aceitar que nunca houve fogo ali. Quando ela evita estar a sós com você, quando a linguagem corporal dela fecha portas ao invés de abrir, quando flerta com outros na sua frente, os sinais se tornam inegáveis. Cada um deles é como um lembrete: você não é prioridade, você não é o desejo. E o estoicismo nos ensina que a virtude está em aceitar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. Muitos homens insistem em ver nisso um desafio, como se pudessem mudar a mente dela com persistência. Mas insistir contra a natureza das coisas é a receita certa para a frustração. Não cabe a você transformar desinteresse em paixão. Cabe a você decidir se aceita ser um figurante na vida dela ou se escolhe, com dignidade, se afastar. E aqui está a verdade dura, mas libertadora, de mulheres que não querem você muitas vezes ainda vão manter você por perto. Vão buscar atenção, validação, favores, sem nunca terem a intenção de se entregar de verdade. Isso não é acidente, é sobrevivência emocional. Mas o homem sábio não se deixa usar. Ele reconhece quando está sendo manipulado e corta pela raiz. A cada vez que você ignora esses sinais, se afasta mais de si mesmo. E a filosofia estoica não permite essa traição. Porque ser homem, no sentido mais profundo, é viver de acordo com a verdade. É não se submeter a ilusões. É preservar sua dignidade mesmo diante da dor de se afastar. O desapego é uma forma de liberdade. Portanto, se uma mulher não está interessada em você, não há mistério. Ela fará coisas que deixam isso claro como a luz do dia. Cabe a você observar, aceitar e agir. Porque o verdadeiro poder não está em conquistar quem não te deseja, mas em ter coragem de abrir espaço para quem realmente vai enxergar seu valor. Essa é a postura estoica. Essa é a atitude que separa o homem comum do homem inabalável. Encerramos esta reflexão entendendo que a vida sempre nos apresenta sinais claros, mas raramente os ouvimos porque estamos cegos pelas nossas próprias expectativas. Quando uma mulher demonstra desinteresse através das suas atitudes, não se trata de uma derrota pessoal, mas sim de um convite para voltarmos a nós mesmos. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade está em não depender das vontades externas, mas em dominar nossas próprias reações e emoções. E esse é o verdadeiro poder, de saber reconhecer quando é hora de soltar. Cada um dos comportamentos que vimos aqui não é apenas um indicativo do que ela sente, mas também um lembrete do que você deve valorizar em si mesmo. Se ela se afasta, se ignora, se desdenha, é o universo te mostrando que esse caminho não pertence mais a você. E o homem que vive segundo os princípios estoicos não insiste onde não há reciprocidade, ele compreende que o apego ao que não nos pertence é a raiz do sofrimento. Portanto, quando você perceber esses sinais, não lute contra a realidade. A realidade nunca perde. Em vez disso, alinhe-se a ela, aceite o que está diante de você e siga adiante com dignidade. Essa postura não apenas preserva a sua energia, mas também demonstra um nível de força que poucas pessoas têm coragem de assumir.
O verdadeiro valor de um homem não está em quantas mulheres o desejam, mas em quanta paz ele é capaz de manter quando as circunstâncias não se curvam aos seus desejos. Deixe que essa reflexão ecoe em sua mente: nada é mais poderoso do que a capacidade de andar embora quando não é respeitado, quando não é correspondido, quando não é valorizado. Essa é a marca de um homem que não negocia sua essência em troca de migalhas emocionais. Essa é a postura de quem compreende que, no final, a maior conquista não é prender alguém ao seu lado, mas permanecer inteiro diante da vida. E agora eu quero ouvir de você: já identificou algum desses sinais em sua vida? Como reagiu diante disso? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque sua visão pode ajudar outros homens que estão passando pelo mesmo dilema. Se este vídeo fez sentido para você, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui vamos continuar explorando os caminhos da mente e do coração sob a luz do estoicismo. Afinal, o conhecimento só ganha força quando é colocado em prática.